Bom dia a todos, paz e bem, salve Maria, salve São José. Vamos iniciar nossa terceira aula falando sobre o glorioso São José. Quem é São José? Pai de acolhimento? São José no Novo Testamento é autoridade sobre Nosso Senhor. Então nós vamos estar falando aí da autoridade de São José, né? Não no termo pejoritário de arrogância, mas justamente pela obediência a Deus, tanto ele como Jesus se trataram, se lidaram, conviveram, viveram, como pai e filho realmente, porque São José criou Jesus e Jesus, obediente à vontade do Pai também, respeitou sempre São José e Nossa Senhora. Então vamos iniciar em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Estaremos, com a nova aula em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar com as leituras bíblicas. Só fazer um breve comentário aqui. Em relação às aulas anteriores, vocês vão ver que o vídeo ficou de forma que seria como se fosse um story ali do Instagram. Há muito tempo que eu não gravava aulas, gravava vídeo em si, aula, nada diretamente pelo celular de forma deitada, e eu não lembrei disso e acabei, eu sempre ultimamente tenho feito gravações para o Instagram, de coisas de trabalho, etc. E com isso o vídeo ficou virado, mas não atrapalha diretamente na questão das falas, do áudio, tudo mais. É só na resolução, às vezes, de abertura da tela. Esse de hoje eu já estou fazendo a gravação com o celular deitado, então já vai ficar melhor. Também já estou usando o microfone, que na primeira aula eu acabei esquecendo, e com isso talvez o áudio também pode ficar meio ruído e tudo mais. Tentar diminuir o máximo possível. Eu não sou profissional, não sou YouTube, não sou nada disso, então com isso a gente acaba tendo algumas coisas de nervosismo e tudo mais, e as falas ficam meio cortadas, às vezes dá um branco e tal. E também questão do áudio, na questão de edição, é muito trabalhoso. Os dias que a gente começou as aulas, eu comecei a falar de gravar para as pessoas que não estão assistindo, e com isso acabou que o áudio fica picado, cortado, algumas falas, repetição, tem as gírias do dia a dia que talvez a gente fale, outros não, mas de frente ao celular que eu acabo falando, algumas coisas assim. Então peço perdão aí, mas estou fazendo com todo carinho, todo amor, de qualquer maneira, as gravações. Então, sem delongas, para a gente não demorar muito, eu vou pegar as passagens bíblicas, vou falar aqui, vou estar com a Bíblia aqui, muitas coisas vou estar lendo nela, mas eu já tenho um documento aqui, as aulas prontas, também no computador, eu estou com ele aqui, e vou estar lendo muita coisa diretamente dele,
para facilitar e para ganhar tempo também, para tentar que a aula hoje seja um pouco mais resumida, diferente das outras, né? A aula presencial, inclusive as primeiras, demorou um pouco mais, mas a vantagem é porque tem, né, as pessoas perguntam, a gente tira dúvida, a gente, né, troca informações, nós trocamos experiências, e aqui é um pouco mais seco, mas então até para não ficar tão cansativo, vou tentar ser mais objetivo, beleza? Então, pai de Jesus, né? São José. Então nós temos lá em Lucas 2, nós vamos pegar vários versículos dele, né? O 27, né? Vai falar. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir a respeito dele preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos. No 33, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. 48. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Ei que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. 49. Respondeu-lhe ele: por que me procurais? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? 51. Em seguida desceu eles a Nazaré, e lhe era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Essa eu não fiz a proclamação, que eu peguei picado aqui, né, algumas partes do Evangelho, né, mas a Santa Palavra que Deus nos dá. Então, São José, nós vemos todas as partes que o Evangelho de São Lucas nos relata, que ele era o pai de Jesus, Jesus o tinha como pai, né, que era submisso a ele, e Nossa Senhora também da mesma maneira. Então, Nossa Senhora e São José era pai, né, e pai e mãe de Jesus, sem sombra de dúvidas, né, a palavra é bem clara, isso não há se discutir. Inclusive, se a gente pegar, né, coisas do protestantismo, de outras denominações, colocam São José, né, como realmente pai de Jesus. Talvez falem, coloquem outras coisas absurdas sobre a questão de São José, mas, de qualquer maneira, colocam São José como pai de Jesus também, certo? Então, vamos lá. Então, São José não pode deixar de ser guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja. Espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Isso foi falado pelo Papa Francisco, né, no 5º capítulo da Carta Apostólica Patris Corde, né, que foi a carta apostólica escrita na data de proclamação do ano de São José em 2021. Inclusive a oração que nós fizemos no início, né, como eu já falei nas outras aulas, foi escrita pelo Papa Francisco, essa oração a São José. O Papa João Paulo II, ele escreveu, né, as famílias monfortinas sobre a doutrina do seu fundador, né, São Luís Maria Montfort. E ele fala assim: como se sabe, o meu brasão episcopal, o mote totus tu, está inspirado na doutrina de São Luís. Essas duas palavras exprimem a pertença total a Jesus por meio de Maria, né? Totus tu, egum sum et omni mia tu sutim. Escreve São Luís Maria e traduz: eu sou todo teu e tudo o que é meu te pertence. Meu amável Jesus, por meio de Maria, tua santa mãe. E está no Tratado da Verdadeira Devoção, na página 233. E ele vai continuar o seguinte: a doutrina deste santo exerceu uma profunda influência sobre a devoção mariana de muitos fiéis e sobre a minha própria vida. Trata-se de uma doutrina vivida de grande profundidade, ascética e mística, expressa com estilo vivo e fervoroso, que usa com frequência imagens e símbolos.
Por que eu usei esse texto de São João Paulo II e de São Luís Maria Montfort? Porque da mesma maneira que Maria teve a virtude e tem as suas virtudes e é venerada, no geral todos nós, né, amamos, nós católicos, aqueles fervorosos realmente, né, tradicionais e mais aprofundados na espiritualidade católica e do conhecimento, nós amamos Nossa Senhora, não por um termo de adoração, mas por um termo de veneração, de respeito. E automaticamente São José ficou um pouco de lado, esquecido. Mas nós não podemos deixar de esquecer que São José foi esposo de Nossa Senhora e foi o pai de Jesus, como fala a palavra. E eu volto a repetir, a igreja usa o termo adotivo não de forma pejorativa, mas de forma que quem adota é aquele que cria, aquele que cuida. Então São José não foi o pai sanguíneo de Jesus, mas ele foi aquele pai que teve presente, que estava com Jesus ali. Então, a autoridade de São José sobre a família dele, sobre Jesus, vem justamente porque Deus o fez pai de Jesus. Deus, por ordem, quando mandou o anjo para cuidar, para criar como seu. Naquela época não existia pertença de forma qualquer ou de adoção no sentido usado hoje. Então, aquela pessoa que pegava para si, ele era pai mesmo. Não tinha, vamos dizer assim, a gente não usaria o termo igual usado hoje de padrasto. E não estou falando isso desmérito a ninguém que cria, que cuida, da mesma maneira que adota um filho, né? É a questão mesmo de pegarmos a essência da coisa ali, que São José era pai realmente de Jesus. E aí quando São Luís, né, expressa isso com a questão fervorosa de uso de imagens e símbolos, nós vemos no decorrer de toda a história, de todos os tempos aí, desde a morte de Jesus, mesmo se falando pouco de São José, todos os artistas, escritores, quando citam São José, colocam São José, né, como um homem que estava ali do lado de Nossa Senhora, do lado de Jesus. E muitas dessas imagens vão colocar São José ou trabalhando, né, ensinando Jesus ali o ofício da carpintaria, ou cuidando de Jesus, ou protegendo Nossa Senhora e Jesus ao mesmo tempo, a questão da igreja, etc. Né? Então, um exemplo disso é essa imagem que eu tenho aqui, que eu ganhei de São José. Nós temos Jesus no colo ali, ele cuidando de Jesus. Então é o exemplo explícito do pai que realmente cuida, que está presente, que educa. Né? Mas por que na frase inicial eu falei da questão da obediência? Porque São José, da mesma maneira que Nossa Senhora foi obediente à vontade do Pai, São José também o foi. Tanto é que no ato assim que ele levantou ali, ele já vai direto, né, para cuidar de Nossa Senhora e Jesus e proteger totalmente até o dia que Deus o chamou. Então ele educou, ensinou Jesus. Então a obediência de Jesus era a obediência de pai. Então nós temos um exemplo da obediência de Jesus no milagre das bodas, né, de Caná. Porque o pessoal até critica, né, os protestantes criticam muito sobre a questão de Nossa Senhora ter colocado ali como mulher de uma forma pejorativa. Mas na verdade, se nós pegarmos os livros antigos até no Apocalipse, vai falar daquela mulher, a mulher que salvaria, que traria a salvação, que traria os cuidados, né? Quando a gente fala mulher que salva, não é que ela é a própria salvação, ela traria a salvação consigo. Então lá no Apocalipse vai falar, né, da mulher revestida de sol, com coroas, 12 coroas sobre a sua cabeça e tal. Então Jesus, quando ele usa esse termo mulher, é nesse sentido, né, de mulher, não de uma forma pejorativa, mas da mulher que é aquela mulher, a mulher da salvação, a mulher que é citada na palavra, nos antigos livros, né? Então não quer dizer que ele deixou de amar e ter o respeito com Nossa Senhora como mãe, mas na verdade ele sabia que Nossa Senhora era aquela mulher escolhida por Deus para trazer a salvação, no caso, a própria salvação. Se Nossa Senhora teve todos esses preceitos, foi escolhida,
e foi colocada e serviu, né, na obediência, São José veio na mesma sequência de obediência à palavra, a Jesus e tudo mais. E com isso, São José nos mostra a obediência realmente. Ele, já falei nas outras aulas, né, ele podia muito bem ter deixado para lá, Nossa Senhora ter entregue, e Deus viu essa justiça, essa dignidade de São José, e a partir dali viu que realmente ele poderia cuidar e criar de Jesus e cuidar de Nossa Senhora também. Então a dignidade se faz muitas vezes nos atos, mais do que nas palavras em si que nós profetizamos, proclamamos. São José deu um exemplo muito grande nesse sentido, de obediência ao Pai. Tanto é que todas as passagens que se fala aqui, né, que coloca Jesus, fala como Pai, ou a própria palavra cita ele como Pai de Jesus, e Jesus era submisso a ele como a Maria, né? Tanto é que eles levavam todo ano Jesus ao templo, inclusive tem a passagem dos 12 anos que ele se perde ali, deles, né, se foge deles ali de certa forma, e fica no templo até eles descobrirem que ele está lá. Mas todo ano ele estava lá. Então, se Jesus não fosse obediente, mesmo já criança sabendo que era o próprio Deus encarnado, ele poderia talvez ter arrogância ali de não obedecer. Mas a lei divina, ela tinha que ser obedecida porque já vinha algo da história sendo escrito antes de Jesus, né, pelos profetas e pela vontade do próprio Deus. Então, como Jesus ele se negaria a ter tal obediência e seguir? Não teria como. Então, ele aceita José como pai e é obediente a São José. E aí, com isso, né, São José consegue nos trazer, nos conduzir a Jesus e trazer que venha a salvação a nós. São José ele vai ser o grande exemplo de obediência, porque nas dificuldades, nas tribulações, ele nunca falou não para a vontade do Pai. Quando a gente pega nos livros de Mateus e de Lucas, que cita que ele vai para o Egito, de forma que o anjo anunciou, depois para retornar. Tanto é que na palavra vai falar, né, que ele retornaria. Nesse sentido, o anjo aparece de novo pelo risco de morte novamente. Em vez dele ir para Jerusalém e tudo mais, ele vai para Galiléia, né, para Nazaré, em vez de ir para retorno à sua terra ali, né, para Jerusalém. Então nós temos nesse processo a obediência de São José novamente, de Nossa Senhora. Eles poderiam, não, eu quero ir para lá, e em vez disso, eles seguiram a vontade do que Deus tinha anunciado. Então, essa influência da devoção mariana, ela tem que ser perpetuada também na devoção a São José, e não estou colocando São José acima de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem sua grandeza pela vontade do Pai, que ela concebeu o próprio Cristo. Mas se José fosse um homem qualquer, ele não seria digno de estar do lado de Nossa Senhora, inclusive. Então Deus não escolheria uma pessoa qualquer para estar do lado ali, justamente porque teria que ter uma divindade. Então São José não é só pela descendência que ele tem de Davi, da mesma forma que Nossa Senhora teve, mas a gente não vê um rei escolhendo para o príncipe uma mulher qualquer que não seja de uma descendência ali, né, como princesa, ou uma descendência que tenha nome ali de família, mas mais do que isso tem que ter uma dignidade e tal, né? Então não era escolhida só pela beleza, era escolhida também pela dignidade, pelo valor, pelo nome da família, pelo peso. Então São José foi escolhido por Deus dessa forma. Pegando o catecismo da Igreja Católica, sobre a passagem de Jesus no templo, né? O catecismo vai falar assim: Jesus, como antes dele, os profetas, professou pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Ali foi apresentado por José e Maria 40 dias depois do seu nascimento. Na idade de 12 anos, decidiu ficar no templo para lembrar aos seus pais que tinha de se ocupar das coisas do seu pai. Ao templo, subiu todos os anos
ao menos pela Páscoa durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas. Então, o catecismo ele vem basicamente retomar, né, a vida de Jesus ali, disso que eu já falava, que está escrito na palavra, sobre a ida anual até Jerusalém para né, estar no templo ali, adorando a Deus, pela vontade de Deus. Inclusive tem essa passagem dos 12 anos que ele se perde, que ele fala que ele está ocupando das coisas do Pai, né? Não é que ele deixou de ter respeito por José, Nossa Senhora, tanto é que a própria palavra fala ali, né, que eles não entenderam, né, o que Jesus ali no momento estava dizendo, mas de qualquer maneira que Jesus estava se cumprindo a vontade do que era escrito pela palavra antiga, pelos profetas. Então São José, ele manteve essa sequência, né? Se Jesus fosse desobediente totalmente, mesmo que ele se perdeu no tempo, ele, igual várias crianças fazem, né, afasta do pai, mas ele poderia muito bem ter fugido, sumido, sei lá, mas não, ele retomou de novo com São José e Nossa Senhora ao templo. Então, não ele não foi aquele criança birrenta, né, que poderia, não, vou largar para lá e deixar meu pai e minha mãe e vou seguir da vontade do jeito que eu quiser, porque eu sou o próprio Deus. Mas ele manteve essa obediência. Então, quando nós falamos da autoridade de Nossa Senhora e São José sobre Jesus, é justamente nesse sentido. Então, quando eu citei a questão dos milagres das bodas de Caná, se Jesus fosse desobediente a Nossa Senhora, ele não teria feito o milagre. Porque se ele falou que não era a hora ainda, mas por que ele fez? Porque ele tinha obediência aos seus pais, né? A Nossa Senhora naquele momento ali. Se ele tinha obediência a Nossa Senhora, como que ele não teria também a José? Até porque São José ensinou o ofício, ele aprendeu, muita coisa ele aprendeu também dos ensinamentos que Nossa Senhora, São José deu a ele, que no decorrer de sua pregação, quando ele foi viver a missão, ele usou de muitas coisas dos escritos antigos. Então, se Jesus não tivesse uma base familiar, que é o que a gente vê se perdendo hoje, né? As crianças não têm uma base familiar, não é só a questão de ter a presença do pai e da mãe, que é necessária e importante, mas que os pais realmente sejam presentes. Não é só eu dizer que eu tenho um pai e uma mãe, mas o pai e a mãe não tá ali. O pai e a mãe exigem que eu vá até a igreja, que eu faça as minhas orações, que eu esteja na Santa Missa, mas meu pai e minha mãe não vão. Tudo bem, tem a questão do trabalho, mas o trabalho tem os momentos, a hora para a gente poder divertir, para fazer outras coisas. Por que não tem um momento para Deus? Ou tem alguns, né, que vão demais para a igreja e larga a família e também não tira esse momento para a família. Outros trabalham demais e também não tem esse momento. Então, São José, a gente percebe com essa passagem de ida ao templo várias vezes, que ele dedicava tempo à família. Ele dedicava um tempo a estar ali junto com os seus e com Jesus, para educar e ensinar. Isso é importante para uma criança, né? Para a criação, para a concepção dela no decorrer de sua vida. Se não tiver essa base, lá na frente, talvez a criança pode se tornar algo ruim justamente por isso. Claro, tem coisas que é de nascimento da pessoa índole, mas todo mundo nasce mal, mas não é totalmente mal. Ele tem o direito à conversão, à mudança, né? O batismo nos traz isso, e claro, a aceitação do batismo espiritualmente depende de cada um de nós. Então, eu fui lavado ali pelo Espírito, mas eu dependo de deixar o Espírito agir. Então, se São José e Nossa Senhora não tivessem deixado a vontade de Deus ali, nós não teríamos a salvação de hoje, né? 534 do Catecismo da Igreja Católica. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus nele. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total, a missão decorrente da sua filiação divina. Não sabieis que eu tenho que estar na casa do meu Pai? Maria e José não compreenderam essa palavra, mas acolheram na fé, e Maria guardava no coração de todas essas recordações ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio
de uma vida normal. Então, Nossa Senhora e São José, eles eram obedientes à vontade do Pai, e eles não falavam por quê sobre as questões do que Jesus proclamava e dizia, porque senão eles estariam antecipando o que não era o momento, a hora ainda. Jesus teria o momento, a hora certa, e teria que se preparar para tal. E quando fala, né, que eles não compreenderam, mas acolheram no coração ali com a fé que eles tinham, é justamente pela questão da obediência que eles tinham à vontade de Deus. Então, como que eles iam falar com Jesus? Não, você está errado, você não poderia ter ficado. Talvez até repreenderam ali dele ter sumido, mas em nenhum momento eles tiraram Jesus do templo, pela obediência que tinha à vontade do Pai, né? Então, quando decidiu fazer-se homem e vir ao mundo para viver entre nós, Deus não violentou suas próprias leis. Por isso, escolheu nascer em uma família legitimamente constituída. São José, como chefe dessa família, teve como um dos seus atributos ser obedecido pelo próprio Deus, de quem fez as vezes de pai e protetor. Quando fala aqui do próprio Deus, né, de obediência, do próprio Deus obedecer, não é respeitando ao Pai, mas sim dizendo, né, que Jesus tinha esse respeito, essa consideração e essa obediência, né, essa subservião, vamos dizer assim, a José. Não que ele servisse a José, na verdade José servia a ele, né, mas ele, por respeito ali, ele seguia os desígnios de Deus e o que José determinava como pai dele, criador ali, Nossa Senhora. O Monsenhor José, estudioso, né, 40 anos das aparições de Fátima, detalhou em seu livro, né, São José, Fátima, que um livro escrito em 1989, que as aparições são definitivamente um lembrete da importância da paternidade, né, que é algo que tem se perdido hoje. E ele vai falar o seguinte: a paternidade de São José, assim como todos os pais humanos, é um reflexo em criatura da paternidade de Deus. Deus Pai, a visão de São José e do menino Jesus abençoando o mundo com Maria ao lado do sol, que nos deixou o seu lugar, é a segurança de Deus, que embora o homem possa rechaçá-lo, Deus nunca rechaçará o homem, enfatizou. Santa Teresa, né, por exemplo, ao perguntar o porquê da intercessão poderosa de São José, tinha uma opinião muito razoável. Aí ela falava o seguinte: parece-me que Deus concede aos outros santos a graça de nos auxiliar nessa ou naquela necessidade. Mas sei por experiência que São José nos socorre em todas, como o nosso Senhor quisesse fazer-nos compreender que, assim como ele, lhe era submisso na terra, porque estava no lugar de Pai e como tal era chamado. Também no céu não pode recusar-lhe nada. Então, da mesma forma que Nossa Senhora, São José tem o poder sobre Jesus ali, não de autoritarismo, né, de ditador, mas de obediência e respeito que Deus teve pela vida deles e o próprio Jesus também tem. Então, Santa Teresa escreveu isso no livro da vida dela, né? E é interessante Santa Teresa falar sobre isso, né? Ela confirmar sobre essa questão da submissão. Então, ela entendendo isso, ela pedia muita intercessão de São José. Então, uma fórmula consagrada de São Tomás de Aquino, né? Santo Doutor da Igreja, ele justifica nossa posição. Às vezes eu leio aqui a questão do latim, eu não sou exímio leitor de latim nem falar não, viu, gente? Às vezes a gente pode estar errando aí, então me perdoe. Vai falar assim, ó: quanto potes tanto aude. Trata-se de uma expressão retirada de um dos mais belos hinos eucarísticos do doutor Evangelho, que significa ousar tudo o que puder para tributar-lhe o louvor devido, né? Então, São José ousou de todas as formas, da mesma forma que Nossa Senhora, para dar a devida, né, o devido lugar, o devido louvor a Deus e a Jesus.
Então a mensagem é clara, né? O fiel não pode ser tímido na hora de dedicar seu louvor ao Senhor. Deve, por assim dizer, fazer a boa obra da mulher do Evangelho, lavando os pés de Jesus com perfume muito caro. E depois enxugando-lhe com os próprios cabelos, né? Está em Mateus 26, 11. Então, ela muito amou Jesus ali naquele momento. Jesus teve um respeito muito grande, tanto é que os apóstolos, naquele momento ali que criticaram a mulher, Jesus repreendeu, né? Que todos tivessem a coragem, né? O amor que ela tivesse. Então, não tiveram. Então, quando a gente pega algumas coisas da internet aí, a gente vai ler sobre a vida familiar em Nazaré ali de José, né? Vai falar o seguinte: os evangelhos resumem em poucas palavras a infância de Jesus, um período aparentemente normal, durante o qual na oficina de José o menino se preparava para a sua missão. Apenas um momento escapa à sua normalidade, é descrito por Lucas. Quando Jesus tinha 12 anos, José levou juntamente com Maria a peregrinação até Jerusalém, para as festividades da Páscoa. Transcorrido, porém, os dias da festa, enquanto voltava para casa, Jesus ficou na cidade santa, sem que José e Maria percebessem, depois de tê-lo procurado por 3 dias, entre a multidão de peregrinos. Foram finalmente encontrá-lo no templo, discutindo as escrituras com os doutores da lei. De acordo com o evangelista Lucas, sua mãe respondeu, falando-lhe da preocupação que afligiu-a, assim como o marido. Jesus, por sua vez, afirma ter Deus Pai na presença de José. Claro que ele não falou isso, Jesus não fala de uma forma desrespeitosa, né, a São José, né? Mas ele estava falando das coisas do Pai ali porque era vontade de Deus, né? Então, no entanto, ainda que tivesse ciência que José não fosse seu genitor, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando, é o que confirma o trecho, né, da narrativa de Lucas. Então, no primeiro texto vai falar o seguinte, né, ao vê-lo ficaram surpresos e sua mãe, meu filho, por que agiste para conosco? Olha teu pai e eu aflitos, né? E Jesus respondeu, porque procurava, né, que ele estava fazendo as coisas do Pai, como a gente já leu anteriormente. E na parte seguinte vai falar, né, desceu então com eles para Nazaré e era submisso. Então, eu já tinha lido isso, repeti novamente. Então, Jesus era submisso, né? Inclusive, sua mãe conservava todas essas lembranças e tudo o que era dito. E por que o evangelista fez questão de frisar sobre a questão de Nossa Senhora lembrar e tudo mais? Porque, nesse sentido, ele escreveu e conseguiu ver, né, sobre isso, sobre essa visão que houve naquele momento, porque provavelmente não Jesus falou isso, mas Nossa Senhora falou isso. Nossa Senhora comentou com eles ali num momento ou outro que estivesse, ou pode ser que o próprio Jesus também, né? Mas Nossa Senhora pode ter falado, e a partir daí, o evangelista colocou, né, quis deixar claro esse momento histórico ali que aconteceu com Nossa Senhora, São José e Jesus. Então, algumas informações aí sobre a imagem de São José. Então, no decorrer do Velho Testamento, vai falar, né, que Jesus seria cuidado ali, nasceria de uma mulher e tudo, teria uma família ali, Nazaré e tudo mais. Então, no Novo Testamento, vai falar muito pouco da questão de São José, mas no decorrer, o respeito, a devoção a ele, né, mesmo que meio apagada, demorou 1000 e poucos anos para se retomar, mas de qualquer maneira, muitas imagens eram feitas, né, de quadros sobre São José, como eu já tinha comentado, e algumas coisas curiosas às vezes nos deixam intrigados por que tem e por que não tem. Então, uma dessas, né, muitas das imagens, São José vai vir ele com um lírio na mão. E por que tem Jesus de um lado e o lírio do outro lado, né? Então, Jesus representa ali que os artistas quiseram deixar claro, né,
São José como pai e cuidador de Jesus. E o lírio, né, na mão de São José, ele representava a vitória dos santos. Então, representa a vitória de São José sobre o mundo, sobre o pecado, né? E Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Então, o lírio, né, ele representa tudo isso juntamente com a questão da paz, né? Então, o significado bíblico aí, né, no geral, sobre o lírio, fala assim, ó: as flores brancas puras da planta simbolizam a pureza, inocência, purificação espiritual. Além disso, a capacidade do lírio da paz de prosperar em condições de pouca luz tem sido associada à orientação de Deus, à sua presença mesmo em tempos de escuridão ou dificuldade. Na Igreja Católica, né, o lírio é o símbolo da Virgem Maria. São Bernardo, no século XII, ele associa a Santa Virgem, né, com a amada do Cântico dos Cânticos. Eu sou o lírio dos vales. Então, quando coloca São José, justamente para trazer, né, essa questão do simbolismo da paz. E quando a igreja coloca que é o símbolo de Nossa Senhora, aí o pessoal vai falar, mas por que está na imagem de São José? Isso vai representar que São José sempre esteve ao lado de Nossa Senhora, e Nossa Senhora também sempre esteve ao lado de São José. Nunca deixou, né? Mesmo que nessa imagem tem só Jesus, não esteja Nossa Senhora, mas o lírio estando ali, né, mostra a vitória, tudo mais, a paz, mas também mostra que Nossa Senhora nunca deixou de estar do lado de José e Jesus, né? E aí quando a gente pega dentro da biografia ali, né, vai falar que talvez, mesmo com toda a descendência que nos livros antigos falam que Jesus veio de Nossa Senhora, tudo mais, beleza, que São José cuidou, né, mas há algumas conversas, né, de talvez José ter tido outra esposa e outros filhos, né, mas isso não é mencionado por nenhum evangelista. Pelo contrário, né, no pouco que é falado, frisa muito bem sobre a vivência de José ali com Nossa Senhora e Jesus. E é falado também, né, da questão da descendência de São José, né, que tem a questão da descendência de Davi, né, que viria através dali o Messias prometido, né, e cada um dos jovens tinha um cajado de madeira, né, e Deus responderia florindo o cajado escolhido, né. Então, fala-se que talvez teria acontecido isso com José. Então, essa representação do lírio de muitas imagens seria que São José, né, cresceu o lírio ali no cajado dele, né. É uma tradição não confirmada pela igreja, a igreja não confirma isso, né, mas tem essa história, né, e talvez tenha sido realmente, né, quem sabe foi mesmo, vontade de Deus, e hoje nós temos essa imagem linda de São José com lírio, né, justamente porque aconteceu isso, né, seria lindo demais, e Deus tem suas profundezas, né, na misericórdia dele ali, suas profundidades com as suas vontades, com o que ele quer, e com isso não duvidaria nada, né. Inclusive eu estava olhando na internet, vendo algumas imagens da Sagrada Família, e uma que eu achei muito bonita é de Nossa Senhora pisando a cabeça da serpente, como fala na palavra, só que aí, em vez de estar totalmente na cabeça ela pisando, ela está pisando uma parte da serpente, e lá na frente, próximo à cabeça, está São José com um cajado, né, encostando próximo à cabeça ali da cobra, e em cima do cajado está essa imagem, né, do cajado florido com lírio, ou seria, como dito, né, colocada a flor de lis, né, o lírio é a mesma flor de lis, né, que muitos falam, flor de lis é o mesmo lírio, né, que é uma figura associada à monarquia francesa, ligada ao rei da França, né, que usou, né, como símbolo, inclusive, ali do seu reinado, tudo mais. Então, essa imagem que eu vi, ela é muito bonita, porque tá Jesus, né, carregando a cruz da salvação, Nossa Senhora ali junto, e São José. E aí, como eu estava falando, o lírio é baseado em cima da questão de tudo isso, né, da palavra, inclusive está lá no livro dos Cânticos, e no decorrer da história, vamos dizer que ficou meio apagado, e aí um príncipe, né, que se tornou o rei
da França, ele usou isso como símbolo, né, da França, inclusive hoje permanece, né, como, de forma extraoficial, né, como outras coisas que se tem. Inclusive, muitos lugares têm esse símbolo, só que muitas vezes nós não destacamos, nós não lembramos. Vocês vão ver que parece como se fosse uma lança, né, feito um arco assim, então a gente via muito isso em grade de portões de igrejas, de muitos lugares. Inclusive era lugar usado em capacetes, em brasões, usado em lanças, né, de cavaleiros, e às vezes as pessoas não sabem, é só uma ponta ali, e na verdade é baseada nesse símbolo, né, da flor de lis, que representa justamente a questão do lírio ali. Inclusive muitas igrejas, né, hoje ainda utilizam, outras igrejas usavam antigamente, né, vitrais, ou nos seus respectivos, né, pinturas, no geral das capelas ali. E tem igrejas, inclusive a igreja dos Arautos que tem aqui em Montes Claros, tem muito, né, no seu teto ali, essas figuras da flor de lis, né, que é magnífica ali, muito bonito. E outras igrejas também. E estudando, né, sobre essa questão do lírio, da flor de lis, além de tudo isso que já foi falado aí, que eu falei, tem né, outras coisas que vêm antes aí, fala de mitologia, da origem, né, de Hércules, Zeus, outras coisas lá. Eu vou colocar esse material só por critério mesmo de curiosidade, mas assim, o foco nosso não é isso, né, o foco nosso é saber que a igreja usa, né, justamente porque é algo que traz a beleza ali dos santos, da vitória e tudo mais, do símbolo da paz, tanto para Nossa Senhora como São José. E o rei, né, Luís VIII da França lá, né, colocou esse símbolo da flor de lis, eu já tinha falado, justamente para representar tudo isso, né. Só que aí, em vez de ser branca, né, ele colocou como flores douradas. E às vezes muitas pessoas não usam a representação da flor ali, nesse sentido, com essa imagem, justamente porque veio no decorrer. Então hoje você vê de vermelho, azul e outras cores, tudo mais, né. Inclusive é o símbolo usado pelo escotismo, né. Então os escoteiros utilizam ele, e aí cada parte ali vai representar alguma coisa no movimento dos escoteiros, né, que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui não, da mesma forma que na literatura também é usado nos símbolos históricos, místicos, né, inclusive o próprio Da Vinci utilizava, e outros santos também, né, outros artistas utilizavam também esse símbolo da flor de lis. E por coincidência da vontade divina, né, não falar de destino não, porque senão depois a gente vai parecer que a gente está confiando em misticismo, né, em tarô, em cartas, etc. Que a gente vê hoje, né, eu sou do signo disso, eu sou do signo daquilo. Inclusive tem gente que faz questão de deixar lá no seu status do Instagram ou do Facebook, né. Muitas vezes não fala que ele é católico, né, ou nem age como católico, mas tem que colocar lá que eu sou de símbolo tal e tal, tal. E infelizmente, assim, a gente, no decorrer de falta de conhecimento, ou sabedoria, discernimento, a gente faz. Inclusive eu, né, tinha essa visão, eu sou signo tal, eu sou o meu caso, que é fevereiro, seria o signo de aquário. Aí eu vou lá ler, o que o aquário tem para hoje, tem pro dia e tudo mais, né. Então essa questão do simbolismo que nós temos nas imagens religiosas não é do misticismo. Na verdade é que tudo nos remete a trazer a Deus. Então a questão do lírio de São José é justamente a vitória. Aí fala assim, mas quem venceu foi Jesus. Mas se José não tivesse cuidado, né, protegido, tivesse a obediência ao Pai, nós não teríamos a salvação hoje do mundo, não teríamos traga a salvação, justamente porque talvez Jesus não teria vivido. É claro que Deus poderia usar de outro método para poder proteger ele, Jesus, e trazer a salvação. Mas ele quis que fosse através de um homem e mulher, né, simples, de origem tranquila ali, simples, mas com origem, né, grandiosa. Quando eu falo de origem simples, que eles nasceram, foi criado ali na simplicidade,
Mas eles tinham uma descendência muito forte, que era do reinado dos reis, né, do rei Davi. Então não eram pessoas qualquer. E a vida deles demonstrou isso, mesmo em poucas palavras ditas na Bíblia. Então como que a igreja usaria isso de simbologia de forma errônea, ou de forma qualquer, ou de forma que difamasse eles, ou de forma que denegrisse e tudo mais, né? E aí quando eu falei da questão da coincidência do destino, foi porque a cidade de Montes Claros, ela tem um brasão, e nesse brasão, inclusive, é usado duas flores de lis, né, dentro do brasão ali. Eu não achei exatamente o significado, eu vou pesquisar mais depois, quem sabe na próximas aulas eu consigo, mas até então não tinha achado nada tão específico assim, falando realmente porque que usava-se a questão do flor de lis, mas bem provável que deveria ser algo relacionado ao brasão dos fundadores da cidade, ou justamente representando essa questão do poder, né, da vitória ali, ou talvez representaram justamente pela questão da igreja, né, São José de Nossa Senhora, mas de qualquer forma é algo bacana. Eu vou ler alguns textos aqui, para já ir encerrando a nossa aula. Então no livro de consagração a São José, nós vamos pegar a página 49, que vai falar São José, que foi esse pai de acolhimento ali, de obediência, né? Então, no livro lá tá constando como quarto. Vou pegar aqui o livro de consagração São José. Leremos aí a página 49 e mais algumas seguintes, algumas coisas sobre a parte do que fala da consagração. Aqui está constando com o quarto dia, no caso nós estamos na terceira aula, mas eu fiz uma inversão aí de algumas coisas diferentes que está no livro aqui, mas para ficar melhor a didática dentro do que era proposto, do que eu pensava. Então, no livro vai falar assim, ó, Beata Elizabeth da Trindade, imploro ao grande São José, em quem tenho enorme confiança, que vem em meu auxílio. Então, a gente implorar, né, pedir ali a São José esse auxílio, né, que é o pai que acolhe, né, que tem essa obediência, que acolheu Jesus ali, mesmo com todas as dificuldades, mesmo não sendo o pai direto de Jesus, ele acolheu Jesus, né, ele teve essa visão de acolhimento. E com isso, acabou nos trazendo a salvação, juntamente com a obediência que Nossa Senhora teve. Então, se São José não tivesse acolhido Jesus, não tivesse essa obediência ao Pai ali, acolhesse diretamente Jesus, acabaria que nós não teríamos a salvação de hoje. Então, no título tá pai de acolhimento, mas para acolher ele teve que obedecer. Nós vamos falar mais sobre a questão da obediência no decorrer das outras aulas, né? Mas eu trouxe muito a questão da obediência de São José justamente porque se ele não tivesse dado sim como Nossa Senhora deu, nós não teríamos, né, salvação. Mas ele deu o sim, né, acolhendo Jesus realmente. Então a obediência não foi só para dizer por palavras vãs ou que saíram da boca para fora, mas na verdade foram para realmente servir e servir fervorosamente, né? Aquele que acolhe é aquele que traz realmente um sentimento ali, né? Quando a gente chega na igreja aqui, a gente vê que a pessoa dá um sorriso para a gente muito grande, ou seja bem-vindo, né? Tem aquele acolhimento realmente mais fervoroso, nós conseguimos sentir e ali já nos abre, né, um sentimento melhor para estarmos na igreja. Quando a gente chega e às vezes fica aquela pessoa cara rancorosa e tudo mais, aquilo, sei lá, nos traz, parece que já não traz um mal-estar. E no início ali a gente não consegue talvez ter um foco, né, ou cria assim uma barreira. Então o acolhimento, ele tem que ter realmente um valor, não só pela razão, mas também pelo coração, né?
Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar, né? Um dia depois de comungar, Sua Majestade me mandou com muita insistência que eu tentasse com todas as minhas forças e me fez grandes promessas de que faria o monastério, em que Deus se glorificaria muito nele, e que seu título fosse de São José, que ele nos ampararia em uma porta e Nossa Senhora na outra. Ou seja, São José, por acolher, ele ouve também, né? Ele escuta também ali o que nós estamos pedindo a ele, e através dele Deus nos concede as graças, né? O Papa Bento XVI ele vai falar o seguinte: antes de tudo, pertencendo ele, São José, à tribo de Judá, ligou Jesus à descendência davídica, de forma que, realizando as promessas sobre o Messias, o filho da Virgem Maria pôde tornar-se verdadeiramente filho de Davi. Então, ele se tornou verdadeiramente filho de Davi, porque José acolheu, né, juntamente com Nossa Senhora. Então, não foi só pela descendência. Porque se fosse só pela descendência, José não tivesse tido esse acolhimento com eles, né? Talvez também a vida de Jesus teria sido muito mais difícil do Nossa Senhora. Fora que talvez a gente não conseguiria a salvação através desse intermédio, justamente pelo não de São José, vamos dizer assim, se ele tivesse dito não, se ele tivesse recusado, né? Então vamos finalizar a nossa aula. Agradeço a todos aí. Até a próxima aula. Vamos finalizar com oração ao Patriarca São José. Está no devocionário. Ó glorioso Patriarca São José, eis-me aqui, prostrado de joelhos ante a vossa presença, para pedir-vos vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia. Sob vosso amparo ponho o meu corpo e minha alma, propriedade, vida e saúde. Aceitai-me como filho vosso, perseverai-me de todos os perigos, ataques e laços do inimigo. Assisti-me em todo momento e sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos sempre estaremos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.